Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Professor Emerson aqui, Matemática na Veia. Como é que você está? Espero que esteja muito bem, ok? É um processo que eu sei que você tem que realmente analisar bem o que você faz e, a partir de agora, entender se você quer o teu resultado no Enem de forma com a aprovação, o que que falta? Agora é uma dedicação maior, certo? Vamos dar sequência nas nossas aulas e o assunto de hoje, ele não cai no Enem, despenca. É necessário que você tenha muita atenção, ok? Que é equação e função exponencial. Eu sou o professor Emerson e vou te ajudar agora em matemática. Vamos lá então? Beleza? Então o que é isso, professor? Equação exponencial. Uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, a variável está no expoente. Para ser considerada a equação, a expressão precisa ter pelo menos uma variável, que é um número desconhecido, certo? Geralmente, a gente trabalha com a letra x. E essa variável vai aparecer no expoente, por isso que o nome é equação exponencial. Olha esse exemplo aqui, ó. 4 elevado a x mais 2, mais 16 elevado a x igual a 8. Prestou atenção? Que o expoente aqui estão as variáveis, certo? Então, aqui são exemplos de equação exponencial, certinho? E para resolver uma equação exponencial, é necessário que a gente trabalhe algumas coisas, certo? Numa sequência lógica, ok? Então, resolução de equações, que é importante, geralmente ela pode ser do primeiro ou do segundo grau, igualar as bases, então a gente vai ter um trabalho bem bacana sobre isso. Como assim, professor? Além disso, nós temos que saber de uma propriedade. Qual é essa propriedade? Se eu consigo igualar as bases, tá? O objetivo é esse, você vai cancelar as bases e a igualdade é formada pelos expoentes que sobram. Lembrando que essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. O que essa propriedade garante é que se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes também serão. Observe esse exemplo aqui, ó. 3 elevado a x igual a 27. Qual é a diferença aqui? Tu vai ter que pegar o 27 e fatorar em função da base 3. Observe que 27 é igual a 3 ao cubo, então eu vou substituir, presta atenção aqui, ó. Repete 3 elevado a x e no lugar do 27 vai aparecer 3 ao cubo. Cancela a base 3 e o que sobra é x igual a 3, certinho? Então, com base nisso, vamos ver esse exemplo 1 aqui? Resolva a equação 2 elevado a x mais 4 igual a 64. Presta bem atenção, o número maior eu fatoro em função do número menor. Então aqui eu vou pegar 64 e fatorar em potência de base 2. Se eu fizer isso, 64 eu vou encontrar 2 elevado a sexta. Se você prestar atenção, repete o termo que está antes da igualdade e no lugar de 64 você vai pôr 2 elevado a sexta. Ao cancelar a base, que é o nosso objetivo, sobra x mais 4 igual a 6. Isola o x, joga o 4 para lá subtraindo e encontramos que o x é igual a 2. Importante, eu tenho como provar se está correto. O meu x aqui não deu 2? Se tu colocar no lugar do x 2, 2 mais 4, 6, 2 a sexta. Confirma, ok? Vamos ver esse segundo exemplo? Calcule o valor de x na equação. 16 elevado a x igual a 1 quarto elevado a x. Qual é o objetivo aqui, professor? Deixar as bases iguais. E como é que eu vou fazer isso daqui, ó? 16 elevado a x eu vou repetir, aí ficou aqui, ó. 1 quarto elevado a x eu vou inverter, o 4 sobe e 1 desce. Quando eu inverto a base, o expoente fica negativo. E no lugar do 16 eu fatoro como 4 ao quadrado, por isso que não ficou mais 16 elevado a x, ficou 4 elevado ao quadrado. Como tem o x, o 2 vai multiplicar o x aqui no expoente. Qual é o nosso objetivo principal? Igualar as bases. Desce 2x igual a menos x, 2x mais x igual a zero, o que eu encontrei que o x é igual a zero. Então tá. Qual é a ideia aqui, pessoal? Presta bem atenção. Equação exponencial, você tem que igualar as bases pelo procedimento de fatoração, que é o mesmo que calcula o MMC. Ficou bem claro isso? Quando você faz isso, você obtém os resultados que você quer. A partir disso, você consegue resolver. E o que sobra no expoente pode ser uma equação do primeiro grau ou do segundo grau. Então, você tem que estar bem atento sobre isso. Olha esse exemplo aqui, ó.
2 quintos elevado a 3x igual a 25 quartos. Sempre eu vou fatorar a base maior em função da menor. Então, 25 quartos eu vou fatorar em base 2. Mas como assim? 25 e 4, tá, são quadrados perfeitos, então eles são potência de base 2. Como é que é isso? Nesse caso aqui, ó, vai ficar 2 quintos elevado a 3x igual a 25 quartos. 25 quartos é a mesma coisa que 5 sobre 2 ao quadrado, tá? Se eu pegar 5 sobre 2 ao quadrado, eu encontro 25 quartos, tá? Mas aqui está 5 sobre 2, correto? Elevado a menos 3x, porque eu inverti aqui, ó. A base que eu queria e consegui igualar, desce o expoente, isolei o x. Nesse caso, o x é igual a menos 2/3, certinho? Preste bem atenção que não é complicado e você pode rever isso aí. Da equação exponencial, agora vamos trabalhar a função exponencial. Função exponencial é aquela em que a variável está no expoente. É uma equação exponencial que eu transformo ela em função. Mas temos aqui algumas situações que é importante a gente comentar. A base não pode ser negativa nem igual a zero, tá? Porque não estaríamos tendo o quê? Uma função definida. Por exemplo, com a base igual a menos 3, expoente igual a meio, já não vai dar. Então, essa base aqui, ela tem que ser positiva e maior que zero. Olha aqui os exemplos, pode ser 0,1, pode ser 2/3. Então, 4, 0,1 e 2/3 são as bases, enquanto o x é o expoente. E como é que é o gráfico, professor, de uma função exponencial? O gráfico desta função passa pelo ponto 0 e 1. Por quê? Porque se o meu x for 0, todo número elevado a 0 dá 1. Então, esse é um ponto onde toda função vai passar. A curva exponencial não toca no eixo x, é importante que você saiba disso, tá? Na função exponencial, a base é sempre maior que zero. Portanto, a função terá sempre imagem positiva. Isso é importante, são dados aqui da função. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4. Ela vai ficar sempre acima do eixo. Ok? Observa bem. Ela vai passar sempre pelo ponto 0 e 1. Essa curva não vai tocar o eixo x, ela vai tangenciar, ficar muito próxima, mas não toca. E sempre ela vai estar acima do eixo x, tá? Nunca vai ficar abaixo. Ok? E, professor, como é que eu classifico função? Ela pode ser crescente ou decrescente. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente, depende de quem? Da base. Então, como é que a gente vai verificar isso aqui? Ó? 2 elevado a x é uma função crescente, porque a minha base é maior que 1. Tá ok? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar essa função e atribuir valores para x. Observe que eu tenho onde o x vai do menos 3 ao 3. Quando tiver o x, eu vou substituir. Se o x é menos 3, ao substituirmos aqui, vai inverter a base. Ok? Com base nisso, se eu inverter a base, 2 vai ficar 1 sobre 2. E se eu inverter, o expoente negativo desaparece. E 1 meio elevado ao cubo dá 1 oitavo. Isso aqui eu estou falando de função crescente. Quando x é menos 2, 2 elevado a menos 2 vai dar meio ao quadrado, que dá 1 quarto. Quando x é menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, que é meio. Percebam que os valores de x estão aumentando e a imagem também está aumentando o valor. Tá? Não se engane, 1 oitavo é menor do que 1 quarto, tá? Quanto maior o denominador, menor é esse número, tá? Se o x é 0, todo número elevado a 0 dá 1, coisa que nós já tínhamos comentado. Se o x é 1, 2 elevado a 1 é 2. Se o x é 2, 2 ao quadrado é 4. E se o x é 3, 2 ao cubo é 8. Percebam, enquanto o x cresce no eixo x, a imagem também está aumentando. Deu para perceber, ó, que a imagem aumenta? Ok? E como é que é o comportamento desse gráfico? Vamos lá olhar? Eu tenho aqui, ó, os valores para x aumentando. E essa curva aqui também, ela está, ó, subindo. Então, isso quer dizer que se eu aumentar os valores de x e a imagem no gráfico também aumentar, isso caracteriza que é uma função crescente. Mas como é que eu sei que a função é crescente, professor? Porque a minha base tem que ser maior que 1. Tá? Quando a base é maior do que 1, eu tenho uma função crescente, certinho? Vimos esse exemplo, vimos o comportamento do gráfico. Ok, pessoal? Então, isso é importante que você possa salientar. Observe agora. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que zeros e menores que 1, ou seja, estão entre 0 e 1,
são decrescentes. Aqui eu vou aumentar os valores de x e a imagem vai começar a diminuir. Bora ver se vai dar certo? A minha função é meio elevado a x. Percebam que a base está entre 0 e 1. Quando isso acontece, eu tenho uma função decrescente. Vamos comprovar? Se o x é menos 3, vai ficar meio elevado a menos 3. Todo número negativo no expoente inverte-se a base. Todo número negativo no expoente inverte-se a base. Então vai ficar o 2 sobe e o menos desaparece. Olha o que aconteceu. E 2 ao cubo é igual a 8. Se o x é menos 2, meio elevado a menos 2 inverte, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Se o x é menos 1, meio elevado a menos 1 inverte, 2 elevado a 1 é 2. De novo, ó, o 0 e 1 sempre vão aparecer, tanto na crescente quanto na decrescente. Se o x é 1, meio elevado a 1 é meio. Se o x é 2, meio ao quadrado é 1/4, porque o expoente serve para ambos, numerador e denominador. Se o x é 3, meio ao cubo é 1/8. Vamos analisar? O x está aumentando de valor e a imagem aqui começa a diminuir. Quando eu aumento o domínio, que são os valores de x, e a imagem começa a diminuir, caracteriza que a função é decrescente. Nós já sabíamos disso porque ela é um valor que está entre 0 e 1. E como é que fica o gráfico, professor? Observa bem aqui. Valores de x aumentando e ela vem de lá, ó. E ela começa a diminuir. E aonde é que ela vai passar aqui no eixo y? No 0 e 1. 0 para x e 1 para y. Ok? Esse, então, aqui é a curva da exponencial. Lembrando que essa curva, ela vai ficar muito próxima do x, mas nunca tocará o eixo x. Eu digo que ela praticamente tangencia, mas não toca, tá? Isso é uma questão infinitamente perceptível desde que você consiga verificar esses valores, tá ok? Então é importante que a gente possa deduzir. Então, bora ver aqui comigo. Função crescente exponencial, a base é maior que 1. Função exponencial decrescente, a base está entre 0 e 1. E sempre vão passar nos pontos 0 e 1, ok? Como a gente acabou de mostrar. Então, bora ver resoluções? Olha isso aqui, ó, vestibular resolvido. Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor, T anos após a sua compra, é dado pela fórmula. Como é que eu sei que é exponencial, professor? Quando a variável está no expoente, tá? Aqui fala que V0 é uma constante real, tá? E aqui está a fórmula. Pessoal, isso não é difícil. Bora ler? Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12 mil, determine o valor que ela foi comprada. Presta atenção que ela está se depreciando, tá? Isso quer dizer que 12 mil é o valor da máquina após 10 anos de uso. Então, qual foi o valor inicial? Então, a gente tem que procurar justamente o V0. O que é V0? Valor inicial, tá? Então, eu vou pegar jogar na equação, tá? E substituir os dados. O que a gente sabe? Que V de 10 é 12 mil. Então, quando o T for 10, aqui é 12 mil. Então, no lugar do V de T, vai aparecer 12 mil. V0 eu não tenho. 2 elevado a menos 0,2T, mas o meu T é 10, ó. Tá? Aqui repete, V0 vezes 0,2 vezes 10 é menos 2, tá? Porque a vírgula anda uma casa para a direita. 2 elevado a menos 2 é 1/4, porque eu vou inverter a base. Eu quero achar o V0. O que eu faço agora, professor? Então, você vai multiplicar cruzado. 1/4, multiplicando 12 mil, eu vou encontrar que o valor é 48 mil. Ou seja, a máquina, quando ela foi comprada, custava 48 mil. E qual é o gabarito? Letra E, ó. Ok? Então, preste bem atenção que isso não é difícil. Depende de você interpretar os dados. Ok? Bora ver esse segundo? A lei Q de T igual a 2 elevado a 0,5T descreve como a substância decompõe-se em função do tempo, em T minutos. Q de T indica a quantidade de substância em gramas no instante T. Qual o instante de tempo que a quantidade de substância atinge a marca de 512 gramas, tá? Resolução. Como a questão fala que a substância atinge a marca de 512, no lugar de Q de T, a quantidade, eu vou substituir por 512. E aqui repete, ó. Ok? E agora o que eu faço, professor? Nesse caso,
Qual é a minha base aqui? 2. Eu vou fatorar 512 e vai aparecer o 2 9 vezes. O objetivo é igualar as bases. Cancela a base, desce o 9, desce 0,5t, multiplica cruzado e o meu t é 18 minutos. Quer dizer que em 18 minutos ela atinge a marca de 512 gramas. Então é a letra E. Ok, pessoal? Então é uma questão de substituir e fazer os procedimentos que pede. Lembrando que toda equação exponencial eu tenho que igualar as bases. Vamos ver aí, ó. Pega o livro agora, corre lá, corre lá. Exercício 3, livro A Prova Enem, volume 1, página 71, questão 7. Em um dia de verão, cuja temperatura era de 30 graus, Bruna retirou um refrigerante da geladeira e colocou-a sobre a mesa. A partir desse momento, a temperatura do refrigerante começou a aumentar. Claro, né? Vai ficar fora da geladeira. A temperatura T do refrigerante após T minutos é dada pela função. Está aqui a minha função exponencial. Sendo E a constante, E é o número de Euler, tá? Não nula. Sabendo que a temperatura inicial, ó pessoal, temperatura inicial do refrigerante era 10 graus e após 20 minutos passou para 15. Qual será a temperatura após 40 minutos? Então eu tenho 3 etapas. A inicial, 10 e 15 minutos, correto? Então como é que a gente vai fazer isso, professor? Temos a função exponencial, está aqui. Precisamos calcular o valor dessa variável, dessa constante A. Mas nós sabemos que a temperatura inicial, ó, quando t é zero, ela fala que é 10 graus. Então, t de zero é igual a 10. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 graus é igual a 30 menos A vezes E elevado a menos K vezes zero, porque o tzinho é zero, tá? Todo número elevado a zero dá 1. Então, vai ficar 10 graus igual a 30 menos A. O que eu vou fazer agora? Isolo A, 30 menos 10 é 20. Então, essa função agora vai ter um novo comportamento. Qual é, professor? No lugar do A, vai ficar 20 vezes E elevado a menos KT. Agora temos que encontrar a temperatura após 40 minutos. Para isso, eu vou usar a informação após 20 minutos, a sua temperatura passou a 15. Então, volta para a função, agora essa daqui. No lugar do T de T, vai ficar 15, igual a 30, menos 20 vezes E elevado a menos K, 20, porque, ó, 20 minutos é o Tzinho. Eu vou encontrar essa função aqui, ó. 15 é igual a 20 vezes E elevado a menos 20K. O 20 passa dividindo, eu vou simplificar, tá? Vai ficar 3 quartos igual a 1 sobre E elevado a 20K. Aqui está multiplicando, pessoal. Então eu vou separar. Esse E elevado a K está me atrapalhando, então eu vou chamar isso aqui de um outro valor. Como assim, professor? Ó, vamos chamar E elevado a K de M. Assim teremos 3 quartos igual a 1 sobre M elevado a 20. Multiplica cruzado. Eu vou encontrar que M elevado a 20 é igual a 4 terços, tá? O que significa isso? Agora vamos para o que está pedindo. Após 40 minutos, é o tempo que está pedindo a temperatura. Então, T de 40 é 30 menos 20 vezes E elevado a menos 40K. Repete aqui novamente. Nesse caso aqui, ó, eu sei que E elevado a K é igual a M. Então, vai ficar M elevado a menos 40. Mas eu sei que, nesse caso, menos 40 é M elevado a 20 vezes menos 2. Por quê? Porque eu quero chegar aqui, ó. Eu vou pegar esse valor e substituir. Aí, por isso que aqui ficou 4 terços, tá? Como está negativo, inverte. Calcula o quadrado, apenas isso, multiplica. E agora, divide e faz a subtração. Então, o gabarito aqui vai me dar a letra A. Ok? Vamos lá. Pega aí o livro novamente, eu aprovo Enem na mesma página, só que agora é a questão 8, tá? A curva a seguir é a representação gráfica dessa função, tá? B e K constantes. De acordo com o gráfico, quem é B e quem é K. Como é que eu vou fazer isso? Queremos calcular exatamente o valor de K e B. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, pega a função e pega o Q de zero, que é o inicial. Ele é igual a 20. Por que é igual a 20? Porque ela parte do 20 no eixo Y, para t igual a zero. Ok? Interpretação do gráfico. Vamos fazer a substituição, faz o cálculo, a conta. Eu achei que o B é igual a 20. Se eu substituir na função, o que vai acontecer? Ó, não tem mais o B, agora é 20. Agora eu tenho que achar o valor de K. Vamos analisar o gráfico e lá está dizendo que Q de 1 é 30. Por que o Q de 1 é 30? Que está dizendo aqui, ó.
Então, se o Q de 1 é 30, eu vou substituir, jogo aqui, vai ficar bem tranquilo, faz a substituição, multiplica por menos 1, passa dividindo, e eu vou chegar nessa definição aqui, ó. 10 elevado a k igual a 2. Aí a operação inversa da exponencial é logaritmos. Então, aplica log dos dois lados, eu vou encontrar que o k é log de 2. Gabarito, letra B. Ok? Então, pessoal, o que significa isso? Revisa isso daí, olha na plataforma, olha o teu livro, vê o gabarito, depende só de você. Investiga, realmente, seja curioso para compreender esse mundo mágico da matemática, certinho? A gente se encontra na próxima aula. Eu sou o professor Emerson.